Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai abordar um assunto muito bom e muito interessante. Nós vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só, quando a gente está falando desse assunto, é um assunto muito simples, tá? Porque quando a gente está falando de grandezas diretamente proporcionais, a gente já pode observar. Um exemplo, você está em um automóvel, você vai correr 60 quilômetros, tá? Então, olha só, você sai a 60 por hora. Você vai gastar o quê? 1 hora, né? De viagem. Por quê? Nós temos aí 60 quilômetros. Mas se a gente aumenta a velocidade, tá? Também tem isso. A gente aí vai dar uma diferenciada. Tudo bem? Aí já fica meio desproporcional, né? Porque são 60 quilômetros, mas vai diminuir o tempo. Aí nós temos outra situação. Então observe que nem tudo o que é parecido é a mesma coisa. Mas na grandeza diretamente proporcional. Eu tenho aí um exemplo. Uma viagem. Eu tenho tanto tempo. Se aumentar o tempo e a velocidade, tá? Vai dar a mesma coisa. Então eu vou seguir diretamente proporcional, tá? É uma situação direta. Vamos aos slides. Então olha aí. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma de acordo com a variação da outra, tá? Então observa, é quando uma varia de acordo com a variação da outra. Então olha aí, de maneira proporcional e direta, quando duas grandezas são proporcionais, deve-se avaliar se essa proporcionalidade é direta ou indireta. Lembra que a gente comecei falando? A gente tem que avaliar se ela é ou não é. Especialmente para exercícios em que não houver uma das medidas da proporção e é necessário encontrá-la. E isso pode ser feito de diversas maneiras. A mais conhecida é a regra de 3. Então, olha aí, quando a gente fala assim, a mais conhecida entre elas é a regra de 3. Por quê? Porque é a mais simples. Porque a gente percebe logo quando uma grandeza ela está na fração, quando ela é diretamente proporcional e quando ela não é. Porque quando ela não é, o x estando em cima ou embaixo, ele vai inverter, se ele é inversamente. E quando ele é diretamente, as duas permanecem e a operação continua. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Dadas as grandezas proporcionais A e B, a variação na grandeza A gera uma variação na grandeza B, na mesma proporção. No exemplo anterior, o automóvel, tá? Que eu estava falando aí do automóvel, tá? Então, presta bem atenção, quando eu falo no exemplo anterior, é aquele que eu já comecei, tá? Eu comecei iniciando falando de uma velocidade, tudo bem? Então, sempre eu coloco ele bem detalhado. Então, vamos lá. Gera uma variação na grandeza B na mesma proporção. No exemplo anterior, do automóvel, ao dobrarmos a velocidade, a distância percorrida também dobra. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando quando uma aumenta na outra, na medida da primeira, gera um aumento na medida da segunda. Então observa, o aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda. Então isso devemos sempre prestar atenção. O aumento das velocidades, tá? Uma gera de acordo com a outra. Então ela não tem diferença. Tudo bem? Elas não podem ser inversas. Elas têm que ser iguais. Tudo bem? Então olha só.
Quando ele fala da segunda, ou de uma diminuição da medida da primeira, gera também aí, né, uma diminuição da medida da segunda. São exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos falar aí de velocidades e distâncias, gravidade, peso, isso entre outras, tudo bem? Então vamos lá. Olha aí, a regra de 3, como ela é falada, é quando a regra de 3 envolve grandezas diretamente proporcionais. Basta aplicar a propriedade fundamental das proporções, também conhecida como multiplicação cruzada, tá? Para transformar a proporção em uma equação com uma solução facilitada. Vamos aí um exemplo? Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 90 km por hora e percorre 360 km em determinado período de tempo. Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 120 km por hora? Então, olha aí. Na resposta, ela é bem simples. Se você prestar atenção, eu deixei ela bem comentada. Aumentando a velocidade, aumentamos também a distância percorrida pelo automóvel, tá? Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. Para solucionar esse problema, basta construir a proporção entre elas e aplicar a propriedade fundamental das proporções. Nesse caso aí, a regra de 3. Então, olha aí. Nós vamos ter aí 90 sobre 360, tá? E 120, que é igual a 120 sobre x. Então, ela aí é uma proporção direta. Então, multiplicamos aí os extremos pelos meios. 90 vezes x e 360 vezes 120. 90x é igual a 120 vezes 360. 90x é igual a 43.200. X é igual. Então, nós temos uma divisão, tá? De 43.200 dividido para 90, que x é igual a 480. Ou seja, serão percorridos 480 quilômetros. Então, no caso aí, quanto mais ele corre, mais ele vai alcançar o tempo dele. Temos aí um segundo exemplo. Digamos que um automóvel esteja a 50 km por hora em determinado período de tempo. Percorra 250 km, tá? Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse de 75 km por hora? Então, olha aí, pessoal. Ela é fácil. É só observar, se a gente aplicar a regra de 3, está feita a conta. Então, olha aí. Montando a proporção aplicada, tá? E aplicando a propriedade fundamental das proporções, que é a regra de 3, nós vamos ter aí 250 sobre x, que é igual a 50 sobre 75. Nesse caso aí, nós vamos multiplicar os meios pelos extremos, ou seja, 50x, que é igual a 75 vezes 250. 50x é igual a 18.750. E aí nós vamos para uma divisão e vai aplicar aí dizendo x é igual a 375 quilômetros. Tudo bem? Então ela fica fácil. Ela fica fácil de ser visto, porque a gente aplica a proporção da regra de 3. A proporção fundamental desse momento. Não tem como você dizer assim, ó, temos outra situação aí, tá? E aí, a aplicação é a coisa mais simples de se ver. Então vamos continuar, vamos ver aí um exercitando. Então olha aí. Num exercitando, uma caminhonete percorreu 272 quilômetros e consumiu um total de 32 litros de diesel.
Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque da caminhonete tem capacidade máxima para 50 litros, né? Então, a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está com o tanque cheio é igual a... Então, olha aí. Aí é fácil, pessoal. Aplicando a regra de 3, não tem para onde fugir. Então, nós temos aí 5 alternativas. Então, vejamos. Sabemos que o consumo e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Seja x a quantidade de quilômetros que o veículo faz com 50 litros, certo? Então, temos uma regra de 3 simples. 272 sobre 32, que é igual a x sobre 50. Multiplicamos aí os meios pelos extremos e vamos ter 32x, que é igual a 272 vezes 50. Multiplicando aí, nós vamos ter 13.600. 32x é igual a 13.600. Dividindo, tá? Dividindo o 32, nós vamos saber que o x é igual a 420, tá? Então, nesse caso aí, nós já sabemos qual vai ser a situação. Tudo bem? Portanto, aí, a caminhonete vai percorrer 425 quilômetros. Vejamos aí um exercício 2. Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Olha aí, nós temos aí 4 alternativas, certo? Temos aí 4 alternativas, mas aplicando a propriedade fundamental, fica fácil da gente ver. Vamos lá. Montando a proporção, a gente vai ter 3 sobre 5.100, que é igual a x sobre 11.900. A gente multiplica o meio pelos extremos e vamos ter 5.100x é igual a 3 vezes 11.900. 5.100x é igual a 35.700. Então, olhando nesse ponto aí, nós vamos ter x é igual a 35.700 dividido para 5.100. X aí é igual a 7. Portanto, aí, a máquina limpará, tá, em 7 horas, uma área de 11.900 metros quadrados. Então, olhando desse lado, pessoal, fica fácil, porque a gente aplica a propriedade fundamental, que é a regra de 3. Aplicando ela, a gente acha qualquer solução. E aí é só trabalhar. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.